semana, a Rai Partners divulgou o IPV, Índice de Performance do Varejo, com indicadores sobre fluxo, vendas e reputação de shopping centers e lojas físicas de todo o Brasil. Os dados são das investidas FX Data Intelligence, F360 e Harmo, com análise da For Intelligence e a chancela da SBVC, que é a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. E eu estou aqui com a Júlia Guise, que é analista da For Intelligence, para comentar esse assunto com a gente. Oi, Júlia, eu quero que você conte um pouco sobre o que você pôde observar ao analisar o fluxo de vendas, o fluxo de pessoas, de visitas e de vendas no varejo na comparação com maio de 2020. Em maio de 2021, o IPV de fluxo de visitação em shopping centers e lojas físicas continuou registrando um crescimento anual bastante forte, em especial nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste. A gente explica esse resultado, mais uma vez, assim como no mês anterior, por uma base de comparação muito fraca de maio de 2020. Quando a gente compara os 5 primeiros meses de 2021 com os 5 primeiros meses de 2020, o fluxo de visitação, tanto a shopping centers quanto a lojas físicas, ele apresenta uma taxa negativa, o que evidencia para a gente que esse crescimento anual dos últimos meses ele é bastante pontual. O fluxo de visitação ele continua deprimido. A expectativa é que nos próximos meses esse crescimento anual não seja tão forte assim, uma vez que a base de comparação no segundo semestre de 2020 ela passa a ser maior. E na mesma linha, os indicadores de vendas, né, ou seja, o nosso IPV de fluxo de visitação e de faturamento, seguem o mesmo comportamento agora seguiram, né, o mesmo comportamento agora em maio, com um crescimento anual bastante elevado, porém um crescimento acumulado no ano ainda negativo. Eu estava até pensando aqui que em 2020, realmente, os meses mais críticos foram março, abril e maio, foi quando algumas coisas começaram a reabrir, né? Então, ainda a gente agora, acho que a partir de junho é que a gente começa a ter uma base melhor para comparar quando a gente fala de análise anual. Muito bem. E aí, nesse ano, a gente observou que o volume de vendas, né, do varejo restrito, que é computado pela PMC, que é a Pesquisa Mensal do Comércio, avançou 23,7% na comparação com abril, né, do mês anterior, abril desse ano com abril do ano anterior, e 1,8% na comparação com março de 21, ou seja, com o mês anterior. A que se deve esse crescimento e se existe alguma sinergia desses números com o IPV? A gente destaca, dentro da PMC, os setores principalmente de tecido e vestuários, que cresceram nessa comparação anual em abril quase 300, um pouco mais de 300%, na verdade, e o segmento de móveis e eletrodomésticos também teve um crescimento anual bastante forte, de 7,1%. Esses dois setores, eles compõem boa parte da amostra do IPV, e a gente consegue ver essa variação parecida, um comportamento muito parecido. A exceção na divulgação da PMC de maio foi o segmento de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, que foi o único segmento a apresentar uma forte contração agora em abril de 2021. Mas a base de comparação para esse segmento, ela não era tão deprimida lá em abril de 2020. Foi um segmento que no início da pandemia, né, da primeira onda da pandemia, não teve um comportamento tão adverso quanto os demais setores da economia. Muito bem. E aí a gente sempre traz, no mês passado você trouxe também um olhar para outros benchmarks de mercado, um deles é o relatório de tendência de mobilidade do Google Community Report, e aí, olhando nesse mês, a gente vê que ele mostra que a média diária de variação de visitação no varejo, apesar de ainda ser negativa, está melhorando, ou seja, as pessoas estão saindo mais de casa, voltaram a sair. E aí eu queria que você dissesse qual é a sua observação a respeito disso, se tem mais algum dado para acrescentar, é isso mesmo? Sim, Flávia, esses dados do Google, eles corroboram bastante a dinâmica de circulação de pessoas que a gente captura no IPV, que mostra para a gente que agora em 2020, a gente tem uma mobilidade maior em relação ao que a gente estava observando. Desculpa, agora em 2021, a gente tem uma mobilidade maior do que aquilo que a gente vinha observando em 2021. Mas a gente ainda não tem aquela mobilidade do pré-pandemia.
Então, a média diária de visitação, no número de visitações, na verdade, a estabelecimentos de varejo e lazer, na comparação com o período de referência pré-pandemia, passou de uma contração de 53% em maio de 2020 para uma contração de menos 22% em maio de 21, o que revela, né, um aumento na mobilidade, apesar das taxas de variação continuarem negativas. A gente faz a ressalva que os estabelecimentos de varejo contemplados nessa estatística, eles não incluem farmácias e mercados, que são segmentos que têm restrições à circulação de pessoa mais branda e que têm registrado movimentação maior do que no período de referência pré-pandemia. E eu queria também aproveitar para destacar um ponto que eu acabei perdendo na pergunta anterior, que a variação mensal da PMC, ela foi bastante positiva. Essa variação que você havia citado de 1,8%, ela foi uma surpresa para o mercado. O mercado estava com uma expectativa um pouco mais baixa, de uma variação de 0,1%, quase uma estabilidade. Então, na margem, na ponta, a gente tem resultados da PMC muito favoráveis para o comércio varejista. Que bom, né? Estamos precisando de boas notícias para o nosso varejo, né? Se Deus quiser que seja realmente um recomeço a partir desse mês e que a gente consiga ter índices cada vez melhores, né? Júlia, muito obrigada. Esses foram os dados, então, do IPV, Índices de Performance do Varejo, produzido pela High Partners, com os dados das suas investidas, que traz mensalmente informações sobre fluxo, vendas e reputação. E a Júlia é a analista da Fora Intelligence, que nos ajuda sempre na análise e na interpretação do cenário. Júlia, então eu te espero no próximo mês para você voltar a falar sobre o nosso varejo. Até, Flávia. E você continue com a gente aqui acompanhando os conteúdos da High Partners. Um abraço e até breve.